Poucas figuras despertam tanta curiosidade no imaginário humano quanto os arcanjos. Eles aparecem em filmes, livros, obras de arte e até mesmo em músicas, sempre retratados como guerreiros celestiais ou mensageiros divinos. Mas será que a Bíblia realmente fala de vários arcanjos? Ou será que parte do que sabemos veio de tradições e não das Escrituras? Hoje, nós vamos desvendar esse mistério. Vamos percorrer desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, analisando com profundidade quem são os arcanjos mencionados na Bíblia e qual é o papel deles na história da salvação. Mais do que isso, vamos descobrir o que isso significa para a sua vida hoje. Mas antes de começarmos, quero te pedir, se você deseja continuar recebendo mensagens que revelam as verdades mais profundas da Palavra de Deus, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos e continua crescendo na fé junto com a nossa comunidade. Agora, prepare-se. A jornada que vamos fazer não é apenas informativa, mas espiritual. Ao final, você vai perceber que falar de arcanjos é falar da própria ação de Deus em favor daqueles que o amam. Quando ouvimos a palavra arcanjo, logo pensamos em uma categoria de seres celestiais de alta patente, como se houvesse vários comandantes militares no céu. Mas, surpreendentemente, a palavra de Deus não fala assim. O termo arcanjo vem do grego arcângelos, formado por arte, chefe, princípio, autoridade, e ângelos, mensageiro. Literalmente, significa mensageiro-chefe ou anjo principal. A ideia é de liderança e autoridade sobre outros anjos. No entanto, esse termo aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo descreve o retorno triunfal de Cristo. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, o arcanjo está associado ao momento mais glorioso da história, a ressurreição e a vitória final sobre a morte. Em Judas capítulo 1, versículo 9, lemos: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Essas são as 2 únicas vezes em que a palavra arcanjo aparece, e, em ambas, está ligada a Miguel. Isso nos mostra algo impactante. A Bíblia reconhece apenas um ser com esse título. Por que isso importa? Porque vivemos em uma cultura repleta de imagens e histórias sobre arcanjos, muitas vezes baseadas em tradições e livros que não fazem parte do cânon bíblico. Alguns falam em 7 arcanjos, outros em hostes, chefiadas por cada um. Mas, de acordo com as Escrituras, apenas Miguel é chamado de arcanjo. Essa descoberta nos ensina uma lição importante. Devemos separar a voz da palavra de Deus das vozes das tradições humanas. É bom conhecer tradições, mas nunca podemos colocá-las no mesmo nível da Escritura. Afinal, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. No entanto, esse ponto não diminui a grandeza do tema. Pelo contrário, dá ainda mais destaque a Miguel, cuja identidade e missão vamos conhecer agora. Antes de seguirmos com essa revelação sobre os arcanjos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você realmente deseja entender os mistérios da Bíblia de um jeito profundo, como quase ninguém ensina? Então faz o seguinte: já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana nós trazemos conteúdos que podem transformar a sua fé. E aproveita!
Escreve aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Eu quero muito saber até onde a palavra de Deus está alcançando. Miguel é, sem dúvida, a figura central quando falamos de arcanjos. Ele é descrito como guerreiro, defensor e líder das forças celestiais. Sua primeira grande aparição está em Daniel capítulo 10, versículos 13 ao 21. Daniel havia orado e jejuado por 21 dias, buscando entendimento. Um anjo veio lhe trazer resposta, mas foi impedido por forças espirituais malignas, chamadas de Príncipe do Reino da Pérsia. Então, o texto diz: Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso nos revela que Miguel é um ser espiritual de altíssima autoridade, chamado para intervir em conflitos espirituais que envolvem até mesmo reinos humanos. Ele atua diretamente contra poderes malignos que tentam influenciar a história. Depois, em Daniel capítulo 12, versículo 1, encontramos outra descrição. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui, Miguel é apresentado como o protetor do povo de Deus. Ele se levanta em tempos de crise, garantindo que os fiéis não sejam destruídos. Mas a revelação mais impressionante está em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Aqui, Miguel não é apenas um defensor. Ele é o general que comanda as hostes celestiais contra Satanás e seus demônios, expulsando-os do céu. O que podemos aprender com isso? A vida é uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. Deus não nos deixa sozinhos. Assim como Miguel defendeu Israel, hoje o Senhor continua enviando proteção para aqueles que o buscam. A vitória já foi decretada. Em Apocalipse, vemos que o mal não prevalece. Isso deve nos encher de esperança. Não importa quão difícil seja a luta, em Cristo, a vitória final já está garantida. Miguel, portanto, é um símbolo de coragem, força e fidelidade. Ele nos lembra que, mesmo nas piores batalhas, o povo de Deus tem um defensor. Se Miguel é guerreiro, Gabriel é mensageiro. Embora a Bíblia não o chame de arcanjo, ele é um dos anjos mais ativos nas Escrituras e aparece em momentos decisivos. Em Daniel capítulo 8, versículo 16, Gabriel é chamado para explicar a visão do carneiro e do bode, símbolos de impérios futuros. Isso mostra que sua função não é lutar, mas trazer entendimento da parte de Deus. No capítulo seguinte, em Daniel capítulo 9, versículos 21 ao 23, Gabriel aparece novamente para explicar a profecia das 70 semanas, uma das mais complexas e importantes para entender o plano da redenção. Ele diz: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Que detalhe extraordinário! Gabriel não apenas traz a revelação, mas também lembra a Daniel que ele é amado por Deus. Isso mostra que as mensagens divinas não vêm apenas para informar, mas para confortar e fortalecer a fé. No Novo Testamento, Gabriel aparece em dois momentos centrais. Lucas capítulo 1, versículos 11 ao 20. No templo, diante de Zacarias,
anunciando o nascimento de João Batista, um acontecimento que marcaria a virada da história, preparando o caminho para o Messias. Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. Diante de Maria, anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Nenhuma mensagem foi tão grandiosa quanto essa. Gabriel, portanto, é o mensageiro dos maiores anúncios da história, a chegada do precursor e do próprio Cristo. A lição aqui é poderosa. Deus sempre fala com o seu povo. Ele falou a Daniel, falou a Zacarias, falou a Maria e continua falando hoje, seja pela Bíblia, pelo Espírito Santo ou por sinais em nossa caminhada. A pergunta é: será que estamos ouvindo? Ou estamos tão distraídos pelas vozes do mundo que já não reconhecemos a voz de Deus? Se Miguel e Gabriel aparecem claramente nas Escrituras, de onde vêm os outros nomes de arcanjos que ouvimos por aí? No livro de Tobias, presente na Bíblia católica, mas não na protestante, surge Rafael, apresentado como um dos 7 anjos que estão diante da glória de Deus. Ele guia Tobias em sua viagem, ajuda em situações difíceis e é lembrado como anjo de cura. No livro de Enoque, muito citado no judaísmo antigo, aparecem nomes como Uriel, Raguel, Sariel. Esses escritos foram influentes, mas não entraram no cânon bíblico da maioria das tradições cristãs. Na Idade Média, teólogos organizaram hierarquias angelicais em 9 coros: anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Daí vem a ideia de 7 arcanjos, que sobrevive até hoje em algumas devoções. Mas precisamos ter cuidado. É interessante conhecer essas tradições, mas não podemos colocá-las acima da Escritura. A Bíblia é clara ao dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 14: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, o foco não deve ser nos nomes ou na quantidade, mas na certeza de que os anjos são servos de Deus, atuando em favor dos fiéis. Esse capítulo nos lembra: o mistério dos anjos é fascinante, mas a nossa confiança deve estar em Deus, não em seres celestiais. Miguel, Gabriel e todos os anjos estão a serviço do Senhor. O centro da fé não são os anjos, mas o próprio Cristo, que comanda os exércitos celestiais. Ao longo desta jornada, vimos que a Bíblia fala de Miguel como o arcanjo guerreiro, apresenta Gabriel como o mensageiro das maiores profecias e revela tradições que citam outros nomes, mas que não têm a mesma autoridade da Escritura. A grande verdade é esta: os arcanjos não são personagens distantes ou folclóricos. Eles nos lembram de que o céu se move em favor da terra. Eles são sinais de que Deus jamais abandona o seu povo. E aqui está a mensagem para a sua vida. Se Miguel defende o povo de Deus e Gabriel anuncia a chegada de Cristo, isso significa que você também pode ter certeza de que Deus cuida de cada detalhe da sua caminhada. Mesmo quando você não vê, há uma batalha sendo travada a seu favor. Mesmo quando você se sente sozinho, há mensageiros de esperança enviados por Deus. Então, levante a sua cabeça. Não importa a luta, não importa o silêncio, não importa a escuridão. O mesmo Deus que levantou arcanjos para proteger Israel e anunciar a salvação é o Deus que caminha ao seu lado hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te peço: deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que o céu não está distante, mas agindo em favor daqueles que confiam no Senhor. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé e te dê a certeza de que nunca
Jamais você está sozinho.